Gente, queridos, graça e paz. Eu sou mineiro, mas não sou bobo. Eu, com a minha esposa, minha princesa, eu queria apresentar ela para vocês, Cíntia, há 23 anos casados, temos uma história de amor, e toda vez que a gente vê um casal de velhinhos, bem velhinhos assim, a gente olha para eles e fala assim, nosso sonho de consumo, nós vamos ser assim, em nome de Jesus, amém? Nossa saudação. Graça e paz, igreja. Para nós é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E eu também não posso deixar de trazer um abraço carinhoso da Igreja do Uruguai. Desde que nós saímos de lá, eles têm orado por esse tempo, têm orado por vocês. E deixo aqui, a saudação dos irmãos uruguaios e um forte abraço. Deus abençoe vocês, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Te amo. Amados, pode se sentar no nome de Jesus. Mais uma vez dizendo que é uma honra para nós estarmos junto com os irmãos aqui nessa noite, um prazer imenso. A confiança do pastor, Um pastor, quando cede o púlpito para outro, é uma questão de confiança, de amor, e com a graça de Deus a gente quer honrar essa noite, esse ministério tão lindo. Cheguei aqui uma unção no louvor, tão maravilhosa, e glória a Deus por vocês. Amados, estou apaixonado por Maringá, gostei demais desse lugar, gente, meu Deus do céu, eu estou querendo mudar para cá. Ai, que lindo. Queridos, permita a gente orar antes de a gente começar, e de todo o nosso coração, a nossa intenção aqui é uma, que Cristo de verdade seja exaltado e que nos nossos corações Deus mova, traga coisas que possam mudar a realidade das nossas vidas. Eu sei que na nossa caminhada cristã a gente tem tantos hábitos e às vezes as coisas ficam rotina. Sabe o que é rotina? A gente já sabe que vai ter essa música tal, a gente sabe que aquele irmão vai falar disso, a gente sabe até as piadas do pastor, que são as mesmas, então a gente sabe de tudo, e de repente essa rotina faz com que a gente não acredite que vai acontecer coisas novas. Sabe, você foi casado com uma mulher tão linda, tão linda, tão linda, e o cansaço, a rotina, às vezes, faz você perder esse foco da beleza da sua esposa. E agora eu vou falar dos maridões, Que homem bonito que você escolheu para casar, irmão. Abençoado, um homem tremendo. Então, às vezes, a rotina nos impede de acreditar em coisas grandes e sobrenaturais de Deus. Eu vou pedir, Deus, que o Senhor esteja trazendo sobre nós hoje algo novo, algo gostoso, algo que vem da parte dele de verdade. Se possível, feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, te agradecemos por esse louvor tão tremendo, te agradecemos porque é mais do que sentir a tua presença, nós sentimos o Senhor dentro de nós. Que coisa maravilhosa, Deus. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo pastor, obrigado pela equipe de cada irmão aqui que trabalha por essa igreja, obrigado por cada líder de célula, obrigado por cada líder em treinamento. Senhor, obrigado por essas crianças preciosas dessa igreja. Te agradecemos e te pedimos, ó Deus, esteja conosco, em o nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, amém. Eu quero ler um versículo da Bíblia, um versículo, para a gente começar, e eu convido você, se possível, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis, no capítulo 50, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50, nós vamos ler o verso 20. E não só ler, mas vamos pedir a graça de Deus para que a gente possa compreender o que Deus quer falar conosco. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim na minha tradução: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como se vê
nesse dia para conservar em vida a um povo grande. Talvez você leu esse verso e talvez não entendeu muitas coisas sobre esse verso, mas esse verso ele está falando sobre um homem na Bíblia muito importante chamado José. José é uma história que eu creio que a igreja já conhece, é uma história muito tremenda, é uma história de rejeição, de superação, de dor, é uma história de traição, mas José, ele representa a nossa história. Quantas vezes passamos por toda a etapa que José passou, a etapa de não compreensão entre os irmãos, a etapa que às vezes é muito triste falar, mas inveja. Os irmãos dele tiveram inveja dele. Uma etapa de ódio, a inveja ela tem uma proporção maior, ela vira ódio. E de repente Deus, por detrás de toda aquela dor, por detrás de todo aquele sofrimento, meu querido, Deus tinha algo muito mais nobre e poderoso, mas era necessário passar por essa escola do tratamento. A gente é muito obcecado em ter a bênção, né? Eu gostei da música, amei essa música, mas a ideia é, todo mundo quer receber algo em Deus, mas poucas pessoas querem passar por esse processo para chegar lá. A palavra processo no original, ela significa transformação lenta. Então, poucas pessoas estão dispostas realmente a pagar um preço para adquirir aquilo que realmente Deus tem para a vida deles. Então, eu quero compartilhar hoje que você é um José em potencial. Aí você vai falar assim, meu Deus, mas eu vou sofrer, eu vou padecer, irmãos. Necessariamente não. Mas se for necessário passarmos por esse caminho, eu tenho algo para te dizer. Que Deus ele é poderoso para transformar a sua vida. A primeira coisa que a gente aprende nesse versículo é algo muito interessante. José, ele recebe uma palavra de maldição contra os irmãos dele. Os irmãos dele tentaram todo o mal contra ele. Tentaram contra o mal contra ele. E, de uma maneira muito poderosa, a Bíblia diz algo aqui, e a gente precisa de ler de novo. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E eu quero simplificar isso de uma forma muito prática para você entender o que eu quero falar. Deus é um Deus poderoso para transformar tudo aquilo que é mal para a sua vida em coisas boas. Toda seta contra a sua vida, que é para a morte, essa seta quando chega na sua vida, ela se transforma em uma rosa linda, cheirosa e perfumosa. Deus transforma tudo o que é contra a nossa vida, se estamos nele, em coisas boas. E é isso que acontece com a vida daquele que serve a Deus. Tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é contra, tudo aquilo que é um vento contrário, Deus vai transformar em coisas boas. E a Bíblia diz que o próprio Deus transforma o mal em bem. Então o crente não precisa de ter medo de macumba. Não precisa. Você não precisa ter medo de macumba. Uma vez eu fui na Bahia, lá num terreiro de macumba, entrei para evangelizar, e a mulher falou assim, vou fazer uma macumba para você. Eu falei, eu estou chique demais, uma macumba exclusiva da Bahia. Ah, que legal. Olha só, na minha vida não cai encantamento. Nós não precisamos, porque todo mal, Deus transforma em bem. Então, quanto mais pessoas te odiarem, quanto mais pessoas pensarem mal contra você, a bênção de Deus está sobre a sua vida, irmão. Então, a gente precisa de crer nisso. A última parte do versículo vai falar algo interessante. Há um propósito para isso. Qual que é o propósito? Para conservar a vida de um povo grande. É para salvação, é para ganhar almas, é para se importar com o perdido, com aquele que está no mundo indo para o caminho da perdição. O propósito que Deus tinha para a vida de José não era muito além de honrá-lo, abençoá-lo, trazer bênção sobre a vida dele, mostrar quem era Deus para o povo de Israel. Mas o propósito era salvar uma multidão por detrás. Ou seja, eu preciso te falar uma coisa. Posso falar? A bênção que Deus tem separado para entregar em suas mãos, ela tem propósito.
é para te abençoar, para você ficar feliz. Legal, isso é verdade. Deus quer ver você feliz e abençoado. Mas tem algo por detrás. Ele quer que você glorifique a Ele e comece a olhar para o mundo e falar, eu quero salvar essa galera, eu quero salvar esse povo, eu quero mostrar esse amor de Jesus, o que eu era, o que Deus está fazendo hoje, o que Deus vai fazer amanhã, eu quero que eles experimentem isso também. Isso significa compaixão pelas almas. A pergunta que eu não posso sair daqui sem perguntar para vocês, quantos aqui estão em célula? Levanta a mão bem alta assim. Parabéns, glória a Deus. Quantos líderes de célula temos aqui? Depois nós vamos falar sobre esse negócio de ser líder de célula, hein? Bom, irmãos, escute isso, a minha história, eu não vendo nenhum produto, tá, queridos? Fica bem tranquilo, eu não vendo nada. Deus nos deu a graça, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, nos convidaram, eu e Cíntia, para contar um pouco da nossa história, de tudo que Deus tem feito na nossa vida. E eles escolheram 10 missionários do mundo, e nós somos um deles, que são brasileiros que têm feito histórias. Depois, se vocês procurarem nas redes sociais, vai ter toda a história nossa aqui no livro, Missionários Brasileiros e Suas Histórias, da Central, a editora da Central. Amados, por que eu estou falando isso? Porque eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Por que eu falei desse texto que fala sobre uma superação de Deus, no sentido que Deus olhou para José e transformou tudo que era mal em coisa boa. E Deus também falou que Ele tinha um propósito por derramar essas bênçãos, para salvar muita gente, para ganhar muita gente. Olha só, eu, pastor de Minas, igrejinha pequena de bairro, a igreja que a gente chamava lá em Minas a gente chama Igreja Sanfona. Aqui eu não sei se vocês chamam gaita, né? Sanfona, né? Então a igreja era de 30 membros, 40 membros, 50 membros, a igreja voltava a encolher 30. E esse desafio, a igreja ela queria crescer, começava a crescer, mas encolhia de novo, e aquilo dá um troço ruim no meu coração. Gente, eu fazia o meu melhor, lutava o meu melhor, queria ganhar almas, mas nada dava certo. De repente, eu me apaixonei pela visão celular, eu fiz a transição da minha igreja, Deus começou a fazer uma revolução, a nossa igreja pequenininha de bairro começou a crescer, e quando a igreja cresce, entra recurso, entra dinheiro, entra um tanto de coisa, e o que a gente faz? Uma coisa, missões. A gente faz missões, irmão. Então, nós começamos a ter um coração apaixonado por missões, fomos abençoar a África, teve o terremoto do Haiti, nós participamos lá, ajudamos o Haiti, nós construímos 4 igrejas no Haiti, depois fizemos mais 4 igrejas em uma escola, e abençoando junto com outras igrejas, com outros parceiros, lutando, mas o nosso foco agora era célula. Célula. E de repente, irmãos, um dia a igreja cheia, nós felizes, um louvor igual esse dos céus, uma coisa maravilhosa, e Deus falou comigo assim, olha, deixa tudo, e vai começar lá no Uruguai do zero. E aí eu falei, não, Deus, como é que é esse negócio? Vou criar coragem para falar com a minha esposa, e se tem uma mulher que é mais doida do que eu, é a minha mulher. Cheguei e falei com ela, amor, Deus está falando para a gente servir lá no Uruguai. Ela falou, vamos. Eu falei, meu Deus, essa mulher, demais. E aí nós fomos para o Uruguai, conhecemos uma igreja no Uruguai e pensamos assim, por que não ajudar uma igreja pequenininha, doente? Irmãos, quem já esteve no Uruguai? Levanta a mão. Se alguém já foi no Uruguai, já foi lá? Legal. Para quem não conhece, só para explicar um pouco, a igreja uruguaia é bem diferente da configuração da igreja brasileira. Então aqui a gente vê o templo cheio hoje, aleluia, glória a Deus, o louvor dos céus. Igreja no Uruguai é de 8 pessoas, é de 12 pessoas. Igrejas, nós fomos um mês atrás, nós estivemos em Montevidéu, na capital. A igreja lotada, o pastor emocionado, 27 pessoas. 27 pessoas que você tem na sua célula, irmão. É o que você tem na sua célula, 27 pessoas. E lembrando que 2 era eu e Cíntia, então podia tirar, era menos. E de repente ali, a gente com o coração, o país menos, escute isso, menos evangelizado das 3 Américas, América do Norte, América Central, América do Sul,
que agora, graças a Deus, conseguimos romper o número de 3%, agora somos 4% de evangélicos no país inteiro. Gente, é muito pouco para um país. E é mundialmente conhecido como cemitério de pastores. E Deus colocou no nosso coração: vá no Uruguai, vá ali, vá servir. E nós combinamos com aquele pastor, fomos ali, preparamos o nosso coração, e de repente, amados, um ano, nós preparando a igreja local para a gente ir, e eu falei, vai ser um ano sabático, eu vou dar um ano sabático para vocês, não quero oferta, não quero dinheiro, a igreja de Minas vai cuidar de tudo, é só para abençoar, só para abençoar. Ok. Aí fizeram café, pegamos as mãos, tiramos foto. Tá? Um ano depois, chega eu, Cíntia e os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um que chama Josué, e tenho um filho que chama Caleb, que é bom, né, irmão? Tem 2 guerreiros, então se você só tem um José, faça um Caleb. E se você só tem só um Caleb, faça um Josué. E eu penso assim, se o Josué e Caleb chegam para resolver o problema, e se eles não resolvem o problema, aí você tem que invocar o Emanuel. Aí nós fizemos o Emanuel. E graças a Deus, temos Josué, Caleb e o Emanuel dentro de casa. E vai eu e Cíntia dentro do carro, pegamos a Bíblia, algumas coisas. Cíntia pegou uns temperos mineiros, colocou no carro, vamos para o Uruguai, morar lá. Irmãos, chegando 11 dias de viagem. 11 dias para chegar. Nós não sabíamos, nós estávamos perdidos. Meu negócio é sério demais. Chegamos no Uruguai, uma recepção bem uruguaia, meia fria. O Uruguai é frio. E uma coisa nos chamou a atenção, ninguém foi nos saudar assim, ninguém da igreja. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Mas eu acho que no 4º ou 5º dia, toda a igreja tem um irmão corajoso. Que é bem corajoso. Esse irmão foi lá e falou, pastor, preciso falar contigo. Eu falei, vamos conversar aqui. Pastor, eu quero dizer que nós não queremos vocês aqui. A igreja não quer você, pode voltar. Irmão, imagina a minha cara naquele momento. Eu, pela primeira vez, eu tive o sentimento de um cachorro que cai do caminhão da mudança, num sábado à noite. E você não sabia para onde ir. E eu e Cindy ficamos assim, não, a igreja não quer vocês. Não queremos vocês, pode voltar. Eu falei, gente, mas há um ano atrás, não, a igreja não quer, pode voltar. E naquele momento, o crente, quando tem problema, o que ele tem que fazer, irmão? Vamos dizer juntos? Orar. Diga, ora que melhora. Fomos orar. Orando, uma semana de oração, de repente bate 2 crianças na nossa porta, 2 meninas, pequenininhas assim, e perguntaram assim, vocês são pastores do Brasil? Somos. Tem cara não, mas somos. Ela falou assim, vocês ensinam a Bíblia para nós? Eu falei assim, gente, filho, não é muito costume nós ensinar a Bíblia, não, mas eu vou quebrar seu galho. Ensino sim, querido, vamos ensinar a Bíblia para vocês. Só que tem uma coisa, minha esposa saiu, vem à tarde, que aí dá tempo de a gente fazer um cafezinho, um bolo, um suco para as crianças, né? Ela falou, pode trazer os amiguinhos? Eu falei, pode, traz os amiguinhos. Irmão, naquele dia, chegou na nossa casa 17 crianças. 17 crianças chegou. E aquele nosso coração encheu de emoção. E nós falamos, Deus, o que é isso, Senhor? E o que nós entendemos? Deus estava entregando uma célula para nós. E aí imagine nós, a vida inteira eu fui muito iludido, eu acreditei que eu ia ser teólogo, que eu estudei, que eu não sei o que lá, piriri, pororô, tinha diploma de fora, não sei, é umas bobagens que a gente às vezes pensa, né? E Deus colocou eu e a minha esposa para cuidar de crianças. Deixa eu pegar o aparatinho aqui. Eu quero mostrar para vocês terem um pouco de ideia. A primeira foto nossa, deixa eu ver se a gente coloca a primeira foto. Aí, imagine aquele que era para ser um pastor de gabinete, teólogo, estudou e não sei o que lá, estava ali, ó.
desenhando com as crianças, ensinando elas, a minha esposa com muito amor com as crianças. E aí nasceu a nossa igreja no Uruguai. Rejeitada pelos homens, mas abençoada pelo Criador. E quando a gente olha isso, a gente pensa assim, meu Deus, por que isso? Porque Deus quer olhar algo no seu coração. Escute isso, querido líder de célula. Escute isso. Deus quer olhar a sua fidelidade. Deus quer olhar onde você tem o coração voltado ou não para Ele. Dificuldade sempre vai ter, momentos difíceis, momentos de crise, mas nós somos fiéis àquilo que Deus colocou. Como José foi fiel naquilo que Deus colocou no coração dele, nós precisamos aprender a ser fiéis. E aí, a nossa célula, apertei errado. A nossa célula, ela multiplicou, começou a crescer. Olha aí que legal. A célula, lugar maravilhoso, só crianças. Aí, de repente, irmãos, os pais começaram a perguntar, o que é isso aí? O que está acontecendo, meu filho? Eu quero ver esse negócio aí. E nós tivemos a bênção de inaugurar a nossa igreja lá. Inauguramos a igreja, irmão. Nós tínhamos a célula das crianças, agora começamos a célula dos adultos e começamos a nossa igreja. Olha que lindo esse templo, debaixo de uma árvore. A nossa igreja era debaixo de uma árvore. Eu não sei se está dando para ver aquela árvore ali. Lá em cima tem um negócio branco ali, isso aqui é? Eu vou matar o pastor aqui de inveja agora, vou matar ele de inveja. Aquilo era meu púlpito, cara. Ali era minha Bíblia, ficava ali numa árvore. A igreja não tinha luz, não tinha água, mas tinha o amor de Jesus. Olha que coisa tremenda, irmão, escute isso. Como uma boa igreja, toda igreja boa tem que ter doutrina, é verdade ou não é? A igreja tem que ter doutrina, e a nossa tinha doutrina. Ah, tem, igreja boa, a igreja tem doutrina. E a nossa era assim. A doutrina da nossa igreja era o seguinte: venha no culto, mas traga sua cadeira. Não temos cadeira, não temos microfone, não temos cadeira, não temos nada. Aliás, temos tudo. Temos Deus. E aí o povo começou a ir, os adultos começaram a ir, participando das células, e nós colocamos no nosso coração um desafio de 1 ano, abrir 10 células. Diz, irmão, estou falando do Uruguai, irmão. O brasileiro, eu estava falando hoje com o pastor, o brasileiro é um ser abençoadíssimo. Você não crê nisso, não? Fala assim, amém. O brasileiro acredita, ele tem fé, irmão. Ele tem fé em acreditar um pau, num cipó, ele acredita no gesso, na pedra, ele acredita, irmão. Nós somos o povo da fé, e o Uruguai não. O Uruguai é um povo racional, extremamente, infelizmente, os piores índices de ateísmo estão ali, de intelectualidade que faz a pessoa se afastar de Deus, e nós ali trabalhando, e com essa igreja maravilhosa. E, a igreja começa a crescer mais. Olha que bênção, mais gente, o povo vindo, agora não é só crianças, era também adultos chegando, e de repente, meu querido, Deus nos dá a graça de batizarmos pessoas. E começamos a batizar, irmão, olha cada testemunho poderoso, cada coisa impactante, irmão. Uma vez, uma mulher, a nossa igreja, acho que a gente pode mudar o nome. Eu acho que vai ser a nossa igreja ela é Pan de Vida, mas eu acho que vai ser Igreja Evangélica dos ex-mormons, dos ex-macumbeiros, dos ex-ateu, dos ex. Uma menina que era mormon começou a ter problemas conversando com a Cíntia, ela caiu aonde, irmãos? Em uma célula. E ali começaram a ministrar no coração dela, a menina converte. Mas o maridão era durão de coração e era um cara daqueles assim, sabe, que tinha uma religião muito maluca, tem muita religião maluca no mundo, né? E a dele era reiki. Eu nem sabia que existia esse troço de reiki. E aí, esse cara, comecei a conversar com ele, chamava ele para a célula. Não, nossa célula não entro, não vou. E está aí aquele negócio. Mas um dia, eu senti uma coisa. Você acredita que ele tentou me evangelizar? Ele começou a explicar sobre a fé dele. E uma das coisas que me chamou a atenção da fé dele, é uma coisa muito legal. Ele falou assim, toda manhã ele tinha que acordar cedo
e procurar uma árvore. E toda manhã ele achava uma árvore, ele tinha que abraçar a árvore, e toda energia ruim dele passava para a árvore, e toda energia boa da árvore passava para ele. E eu falei, uai, que doido, que interessante esse negócio, me conta mais. Ele falou, não, é isso aí. E eu fiquei pensando só nos cachorros, porque os cachorros fazem caca e xixi nas árvores, né? Tá, mas enfim, ele foi falando. E um dia chegou Fernando, o nome dele é Fernando. Fernando, deixa eu falar uma coisa, esse negócio é interessante, negócio de abraçar a árvore toda manhã, e tem que mudar a árvore, todo dia que você anda de fé. Eu falei, deixa eu falar, eu sirvo o Deus que criou a árvore. Ele falou, como assim? E deixa eu te falar uma coisa, é muito bom abraçar a árvore mesmo, deve ser muito bom. Mas tem uma coisa, Fernando, você precisa saber. O abraço do Pai é muito gostoso. O abraço de Jesus é muito gostoso. E ele falou, como assim? Vem cá, deixa eu te abraçar. E o Fernando entrou numa célula, começou a participar da célula, aceitou Jesus, abandonou as árvores, virou líder de célula, multiplicou uma vez, 2 vezes, 3 vezes já multiplicou. Então, uma bênção de Deus. E a gente vê isso, o povo batizando, o povo se entregando, o povo acreditando naquilo que Deus está fazendo. Irmão, um povo ateu, um povo que não crê em nada. Deus fazendo a obra. Deus fazendo a obra. E aí, eu tenho outro testemunho para dar, muito importante. Eu estava em uma sexta-feira na minha casa, recebi uma ligação, uma irmã falou, pastor, preciso urgente você fazer uma visita. Aquelas irmãs que pedem as coisas urgentes, assim. Eu falei, irmã, hoje eu estou assim, impossível, amanhã eu consigo um horário. Eu falei, pastor, eu preciso que o senhor visite um casal. Aí eu falei, tudo bem, amanhã eu vou lá e faço a visita. E eu vou arrumar uma pessoa para ir comigo. Assim, já estava em Belo Horizonte nesse dia. E de repente, irmãos, aquela irmã no outro dia ligou para mim, pastor, mas eu preciso falar uma coisa. Eu falei, que coisa? Eu falei, não, pastor, a questão é o seguinte, é porque é um casal de macumbeiro. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus, vamos lá visitar. Não, pastor, mas não é, eles são pais de santo e mão de santo. São. Eu falei, mas vamos. E eu ligo meu obreiro chega da minha casa, ele não vai acreditar nisso. Ele chega na minha casa com a camisa do demônio do Tasmania. Eu falei, agora sim, demônio contra demônio. Aí, vamos lá, vamos. Chegamos lá, fomos bem recebidos na casa, sentamos e conversamos. E sabe quando a pessoa vai enchendo linguiça? Aí eu cheguei, não, deu. Por que vocês não querem aqui? Aí falou, olha, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Nós somos pais de santo, vivemos disso. Nós temos um terreiro. Mas, coisas que eles falaram, havia uma briga entre os terreiros, e um macumbeiro fazia macumba para o outro. E eles sentiram que estava perdendo a macumba. Aí eu pensei, Senhor Jesus, será que eles vão pedir para mim orar, para eles fortalecer e ganhar na macumba? Eu pensei assim, meu Deus do céu, só falta isso, porque pastor ora para o cavalo, pastor ora para o bicho, pastor ora para um tanto de coisa, mas será que eles vão pedir para mim orar, para eles ganhar na macumba contra o outro? Aí eu falei, meu Jesus, tem misericórdia. Eu disse, não, nós queremos entregar nossa vida para Jesus. Oh, queridos, naquele momento, foi algo tão poderoso. E eu falei assim, eu vim preparado, eu estou preparado aqui, eu quero orar com vocês. Nós oramos, houve um quebrantamento. Nós sentimos a opressão saindo da vida deles. Algo sobrenatural realmente aconteceu ali. E aí, sabe o que aconteceu? Terminou a oração, eles levantaram assim, eu falei com ele, olha, a partir de hoje, a nossa igreja vai cuidar de você. Vai pagar o aluguel, vai dar comida, cesta básica, tudo nós vamos, a igreja, porque você vai parar de fazer os seus trabalhos. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, não. Esse Jesus, que eu acabei de entregar meu coração, ele vai cuidar de mim. Aí eu falei, não precisava de dormir com essa, né? Mas glória a Deus. Aí depois ele vai e mete a mão no bolso, um molho de chave. E falou, pastor, está aqui para você, o terreiro é seu. Eu falei, como é que é? O terreiro é seu, pastor.
E eu sou o único pastor evangélico no planeta que tive um terreiro de macumba 3 minutos. Era meu. Eu era um pastor evangélico, protestante, que tinha um terreiro de macumba meu, durante 3 minutos. Irmão, fomos lá e, com todo respeito, nós quebramos tudo. E cancelamos. Era muito valor em dinheiro de tudo que eles tinham. E nós limpamos aquele negócio e colocamos fogo em algumas coisas, levamos para o monte, enterramos algumas coisas. E aquele casal, para a glória de Deus, batizou ele, seus filhos. Hoje são líderes de células, hoje estão abençoados, multiplicadores, e é uma bênção. Porque Deus é um Deus de milagres. Isso era um sábado, irmãos. Sabe o que aconteceu? Terça-feira, sabe aquele terreiro? Virou uma célula, irmão. Nós temos a célula agora lá na casa deles, na sala agora, na sala. Não é mais no terreiro, é na sala. Bem carinhoso, com sofá, com tudo bonito. E a vida desse povo mudou para a glória de Deus. Então, Deus, ele faz que toda dor, que toda história trágica, há uma esperança em Cristo. E Deus quer usar o quê? As células. Deus quer usar o líder de célula. Deus quer usar o seu pequeno grupo, irmão, para a manifestação da glória de Deus. Aí depois dos batismos, a gente faz o quê? Escola de líderes. Treinar o povo, porque a igreja em célula, ela aprende os 4 pilares, ganhar, consolidar, treinar e enviar. E aí nós começamos, agora a gente já tem uma equipe, os de branco são os professores, esses são os alunos. Atualmente, lá no Uruguai, nós estamos com 48 alunos estudando com a gente. Irmão, para o Uruguai, isso é uma coisa assim, sobrenatural, irmão. Conseguimos trabalhar, compramos um terreno, eu, a minha esposa, meus filhos, trabalhamos, fazemos buraco, desenhamos nós mesmos, negócio lá. Até hoje não caiu, graças a Deus. Um prédio, construímos. Uma igreja que ficou 1 ano debaixo da árvore, irmão, sem microfone, sem luz, sem cadeiras. De repente a gente constrói um prédio e a gente começa a estabelecer o reino treinando pessoas. A igreja treina. E aí, de repente, nós temos essa galera na igreja para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E a igreja, ela continua crescendo com mais células. E aí, a gente vem com mais gente para a glória de Deus. E domingo passado foi dia 25, é verdade? Culto dia 25, no domingo passado. Aí tá. Células, pequenos grupos que aprendem a amar uns aos outros. Eu queria, de todo o meu coração, falar que tudo isso veio pelo mover de Deus, sim, mas é através das células. Deus está fazendo uma revolução nesse país através das células. Deus quer fazer uma revolução nessa igreja Batista Central de Maringá através das células. E eu estou aqui para dizer, irmãos, acredita, sonha. Ontem eu recebi uma ligação de um uruguaio, e eu preciso falar a história dele aqui, desculpe eu falar mais uma história, mas, irmãos, mais de 6 anos, 6 anos, eu oro por um homem, um vizinho da igreja. Há 6 anos atrás, ele chegou para mim e se apresentou, e disse, eu sou o dono da casa aqui do lado, você é pastor, né? Eu falei, não, eu sou pastor. Ele falou, eu sou do diabo. Ele falou, você é do diabo? Eu sou do diabo. E eu falei com ele, você sabe que o diabo perdeu, né? Aí ele falou, mas eu sou dele, eu gosto do diabo, eu gosto das coisas do diabo e tal, e tal. E eu pensei que no início era um tom de brincadeira, de zoação, mas o cara convicto ali. E passou o tempo, toda a oportunidade que eu via ele, eu falava uma palavra de Deus, e ele reafirmava, eu sou do diabo. Eu sou do diabo, eu sou do diabo, eu sou do diabo. E o que aconteceu, irmãos? Escute isso. Aquele homem, 6 anos de oração. Aproximadamente 1 mês atrás, ele teve uma situação
e ele tentou tirar sua própria vida. E naquele instante, quando eu recebi a notícia que ele tinha tentado suicídio, irmãos, eu fiquei tão triste. O meu coração se entristeceu tanto. Eu falava, Jesus, tem de misericórdia dessa alma. Eu te peço ela para o Senhor. Não deixa morrer. E ele no hospital, naquela situação entre a vida e a morte. Deus teve de misericórdia. Eles conseguiram restaurar ele saiu do hospital. E um dia ele me procura e fala, Giovanni, eu preciso falar algo contigo. Eu falei, ô Lotito, pode falar. Ele falou, eu quero falar pessoalmente com você. Eu falei, nós marcamos um dia. Ele olhou dentro dos meus olhos, cheio de lágrimas, dizendo assim, olha, Satanás perdeu. Eu não sou mais do capeta. Glória a Deus, glória a Deus. E ontem eu recebi uma ligação dele. E é o processo de conversão, é algo tão lindo, tão maravilhoso, irmão, porque ele falou assim, olha, eu vou até na igreja, mas eu nunca entrei na igreja, não sou desse negócio. Eu vou fazer o seguinte, um domingo eu vou 5 minutos, no outro domingo eu fico 10, e no outro eu fico 15. Eu falei, isso aí, Lotito, vai. Aí um dia ele chegou, sentou lá na última cadeira, 5 minutos, deu 5 minutos, saiu, mas cumpriu a palavra. Aí o outro domingo ficou 10. E o outro ficou 15. Aí eu liguei para ele e falei, ó, domingo tem culto, hein? Você vai aparecer para você gastar seus 20 minutos lá. Amados, como é lindo ser igreja em célula. Porque a igreja em célula, na sua essência, ela é missionária. E quando a gente vê isso, quando a gente crê nisso, quando a gente sonha isso, a gente vê o sobrenatural de Deus todos os dias. Eu quero fazer um desafio para você, irmão. Acredita num Deus que quebra cadeias. Acredita num Deus que faz milagres de cura física. Acredita num Deus que faz milagres de curas e libertações emocionais da sua alma. A nossa célula é um lugar de milagres. Eu fiquei em uma célula 4 anos no Uruguai. 4 anos. E era uma célula estranha, porque ela não ia nem para frente e nem para trás. Uma célula, e a gente dando o nosso melhor, eu e minha esposa, dando o melhor. E um dia, a gente teve a pior notícia que um líder de célula pode ter. Terminou a célula, o anfitrião da casa, junto com a sua esposa, me chamou e falou assim, olha, pastor, eu vou direto ao assunto, nós estamos te dando ordem de despejo. Nós queremos que a célula acabe e você vai embora. E aquilo lá, irmão, imagina eu sentir uma facada no coração, assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde nós falhamos, nós tanto tempo de dedicação disso, daquilo outro. E aconteceu uma coisa muito interessante, que nessa célula ia uma irmãzinha, tipo daquelas que entra muda e sai calada. Aquela irmãzinha que você está ali, mas ela quase não atuava na célula. Ela ouviu e falou, não, pastor, essa célula vai para minha casa. E eu falei assim, meu Deus, mas o marido não é muito crente, é um cara meio assim, especial. Como é que nós vamos fazer, Jesus? Tá? E fomos para a casa dela. Irmão, na primeira semana ela convidou a sogra, a vizinha da sogra, e já levou gente. Aí depois, na outra semana, começou a vir mais gente, e na casa dela a célula começou a crescer. Crescer, e nós multiplicamos uma vez, depois multiplicamos 2 vezes, depois multiplicamos 3 vezes, e fomos para a 4ª vez. Aí, o que acontece? Hoje aquela irmã, ela está liderando a célula, irmão, e é uma nova criatura, tem falado, eu nem sabia que aquela irmã falava, irmão. A irmã está falando, está feliz, abençoada, feliz na igreja, vendo os resultados que Deus está fazendo na vida das pessoas que ela ama. Então, o que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, Igreja Batista Central de Maringá, é necessário nós acreditarmos nessa visão, é necessário nós sonharmos com multidões, é necessário nós falarmos assim, mas logo eu. Sim, Deus quer te usar. Deus quer te abençoar, Deus quer ministrar sobre a sua vida, assim como Deus pegou o José
e transformou ele no meio desse processo, Deus vai te transformar, meu irmão. A pergunta é, qual que é o propósito da sua vida? Você está ganhando, você está prosperando, Deus quer te enriquecer, Deus está te dando projetos maravilhosos. Eu sei que você vai adquirir uma casa nova, um carro melhor. Eu sei que Deus vai te dar muita coisa poderosa para você. Mas tem uma coisa, qual é o propósito de tudo isso? É que eu, na minha vida, glorifique o nome do Senhor. E que a célula seja algo importante no meu coração. Irmão, não se fala de uma metodologia, não se fala de uma técnica para a igreja crescer, não se fala porque o pastor foi em Belo Horizonte, ou não sei aonde, e veio malucão. Não. É algo que Deus está fazendo no mundo, irmão. Nós temos viajado em alguns lugares e a gente tem observado duas coisas. Primeiro, as igrejas estão morrendo. Muitas igrejas estão morrendo, igrejas com nome forte, com tradição, com história, igrejas que têm um caráter santo, pastores idôneos, pessoas legais, mas a igreja está morrendo. E por outro lado, a gente viajando no Brasil e fora do Brasil, a gente está vendo o quê? As igrejas que têm crescido, as igrejas que estão tendo fruto, as igrejas que estão sendo avivadas, são todas as igrejas que têm pequenos grupos, que são células, que acreditam que a maior missão da célula é a multiplicação, que acreditam que na célula há cura, há abraço, há amor, há fraternidade, há a presença de Deus. Irmão, célula boa, você sabe qual que é? Posso falar? Célula boa é quando você fala de Gênesis, o irmão procura o meio da Bíblia. Não sabe de nada. 90% da nossa igreja no Uruguai foi batizado nas células, pelas células. Célula boa, você sabe o que é, irmão? Desculpa falar com todo respeito aqui, mas é aquela célula que a irmã entra com a roupa da Eva. Sabe? Mas é bom, irmão, por quê? Deus vai trazer consciência para essa pessoa, Deus vai trazer salvação. Célula boa, sabe o que é, irmão? É célula que tem bafo de cachaça. Irmão, que bafo que você até fica meio doidão na hora. Mas por que é boa? Porque ali é o lugar que os pecadores são transformados pelo poder do Espírito Santo. É ali, irmão. É a igreja que ama os pecadores. É a igreja que se importa. É a igreja que está de casa em casa com o coração aberto. E que a gente não está preocupado com o exterior da pessoa, mas de verdade com o coração. A obra é do Espírito Santo, irmão. A obra é do Espírito Santo. É Deus que está fazendo a obra. É Deus que está fazendo a obra, irmão. O nosso papel é abrir o coração e a casa. Atenção, por favor. Você que tem uma casa maravilhosa e ainda não tem uma célula na sua casa. Você tem que perguntar, por que Deus te deu essa casa? Por que Deus te deu essa casa? Irmão, olha só, nós já abrimos célula em pizzaria porque não tinha casa. Foi uma das células mais gostosas que a gente tinha. Não sei porquê, mas gostosa mesmo. Terminava sempre em pizza, de verdade. Aí depois, a gente teve uma célula na praça, porque não tinha casa, mas tinha uma célula na praça. Aí até levantar um irmão lá da igreja, tem um irmão lá, irmão Paulo. Ele é gerente do cemitério mais chique de Belo Horizonte. Ele veio com um papo de abrir uma célula lá no cemitério. Aí a pessoa, não, esse não. Mas podia abrir. O pessoal ficou com medo. Não era um negócio muito assim atraente. Mas enfim, nós, amados, precisamos de pedir a Deus. Senhor, eu quero ganhar almas para Jesus. Nós precisamos ter esse privilégio, irmão. Não é possível que em um ano você não vai levar ninguém para Jesus. Não é possível que em um ano você não vai ter a graça de usar o veículo tão abençoado que Deus te deu para trazer uma alma para a igreja. Para falar assim, olha, não é possível, irmão, você que sabe fazer aquela comida tão rica, tão maravilhosa, você nem um dia que você pode fazer e convidar seus vizinhos para comer e depois comer o pão da vida. Irmão, não é possível. Você não está entendendo que Deus está te levando em lugares que o pastor não vai conseguir entrar, mas você vai. Não é possível que você não está entendendo que lá na sua faculdade existem pessoas que estão pensando em fazer loucuras. E você é o sal da terra e a luz do mundo. Então a conversa é somente isso. Eu não conheço, desculpa falar, pastor, mas eu não conheço
estrutura teológica, método, que ganhe tanta alma como as células. E se tiver, fala comigo, pelo amor de Jesus. Mas por quê? Porque existe essa paixão de relacionamento, que você olha, você escuta, você vê a dor das pessoas. Irmão, o que a igreja está precisando, o que o mundo está precisando, é sensibilidade para ver o perdido de uma forma diferente. Nós estamos precisando de amar e reaprender a amar, irmãos. Reaprender a valorizar aquilo que Deus colocou na nossa vida. A história final de José era isso, era para ganhar muita gente, é para salvar um povo. Não era só da fome, porque José ia estabelecer os celeiros de alimentação para as nações, mas era para a fome de Deus. Porque aquele povo podia morrer, extinguir a herança espiritual, mas eles tinham esse DNA de José, que era um DNA de fé, de exemplo, de trabalho. Eu queria pedir, pastor, se eu posso orar com alguns irmãos hoje aqui. E a minha oração, na verdade, serão duas aqui, duas orações. A primeira, talvez eu possa ser envergonhado aqui, eu não estou nem aí para isso, eu não estou preocupado com isso, mas eu queria muito perguntar se nessa noite existe alguém que veio talvez pela primeira vez nessa linda igreja, se existe algum irmão que entende que é momento de entregar o seu coração e a sua vida para Jesus. Essa primeira oração eu queria abençoar a sua vida. Quem sabe você foi uma pessoa de fé, avivada, apaixonado por Jesus, e pelas circunstâncias da vida, pelos desafios da vida, você foi abandonando a fé. E nessa noite o Espírito Santo está te chamando. Eu queria pedir, se possível, a igreja fechar os olhos. E se existe alguma pessoa que quer entregar sua vida para Jesus, eu queria pedir, é uma forma mais prática para a gente. É você levantar a mão para decidir, eu quero Jesus nessa noite. Existe alguma alma aqui? Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar o seu coração para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Eu queria carinhosamente pedir esses irmãos para virem aqui na frente. A gente quer orar por vocês com amor, com carinho. Venha, venha, querida, por favor, não tenha vergonha, timidez. Nós estamos aqui como uma família. Que lindo, glória a Deus. Muito bem-vindos. Ele tem nova vida. Mais uma, querida, que bênção. Jesus te abençoe. É uma irmã. Vem cá, assim, te abraçar essas irmãs aqui, por favor. Olha que coisa maravilhosa. A nossa vida é uma vida de histórias que muitas das vezes elas são compostas com dores, com cicatrizes e com muitas das vezes histórias que não são tão bonitas. Mas a coisa mais linda que a gente descobre de Jesus é que Ele vem e nos abraça e nos dá a oportunidade de uma nova vida. Vocês são pessoas que Jesus realmente ama e se importa. No momento de maior dor da sua vida, Ele estava contigo. Nos momentos de maior vazio e solidão, Ele estava contigo. E eu quero orar com vocês para que a bênção de Deus ela se estenda na vida de vocês. Mais do que uma religião, mais do que uma estrutura, Jesus Ele quer te chamar para um relacionamento pessoal e que haja uma paz. Eu quero orar que vocês sintam nessa noite uma paz diferente, em nome de Jesus. Eu vou pedir carinhosamente, a igreja se pode ficar de pé, vamos orar por esses irmãos. Senhor Jesus, te agradecemos por esses preciosos irmãos, irmãos que estão voltando para o Senhor,
irmãos que estão se entregando ao Senhor, Deus. Que nessa noite, Deus, eles sintam a glória do Senhor, que eles sintam o amor de Jesus, que eles sintam paz, uma paz que excede todo o entendimento humano. Deus, faça uma revolução de amor, faça uma revolução de paz. Levanta esses homens e mulheres aqui para serem líderes de célula. Já desde agora já oramos, acreditamos que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Filho e Espírito Santo, bem-vindos a uma nova vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Jesus, glória a Jesus. Uma salva de palmas, querido, para Jesus. Aleluia. Eu vou pedir. Eu tenho 8 segundos, mas só senta um minutinho. Está errado, eu sei que está errado. Sentem só a última oração, irmãos. Então é isso. Essa turma da mídia, os midianitas, né? Da mídia, os midianitas. Esses caras são terríveis, não tem que orar por eles muito. Gente, olha só. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de... Deus, Ele nos usa, gente. Olha só, sou mineirão. Fui parar lá no Uruguai. O meu espanhol era o mais errado. E até hoje... coisas acontecem, eu falei, gente, como é que pode Deus usar um cara como eu? E eu sei que Deus quer usar a sua vida. Irmão, eu fico assim, você acredita que eu só prego em espanhol, irmão? Às vezes prego tudo errado, mas continuo acreditando. Eu falo assim, que o meu espanhol não é do Uruguai, é do Paraguai, é falsificado. E eu fico pensando, um cara tão perturbado igual eu, Deus está usando. Você que é gente boa, você que é um homem mais certo, uma mulher que é mais coerente, Deus quer te usar. Aí eu quero fazer o meu segundo apelo aqui. Esse apelo eu queria que você levasse com muita seriedade. É um apelo porque toda célula, os líderes têm dentro delas águias. Só que essas águias não querem voar. Elas querem ficar, pastor, ali. Aquele ninho de conforto, de amor. É lindo, é maravilhoso. Aquela célula tão bonita, às vezes a célula está tão grande, o líder entende o propósito, mas as pessoas que estão dentro da célula falam, eu liderar uma célula, está louco. Eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não posso. Você não sabe a minha vida, eu sou muito ocupado, eu trabalho, estudo, faço 3 faculdades. Ainda jogo futebol no fim de semana. Mas essas pessoas extremamente ocupadas que Deus está chamando. Essas pessoas falam, não, mas eu não conheço a Bíblia toda. Meu irmão, preste atenção. Deus te chama mesmo assim. Eu queria fazer uma oração por fé aqui. Uma oração de fé, irmãos. Hoje no Uruguai, irmãos, aquele país que as igrejas têm 12 pessoas, 20 pessoas no máximo. Tá certo, uma ou outra pode se despontar e ser a maiores, mas a maioria é assim. Nós temos mais de 65 células. Talvez para vocês não é nada, mas eu estou falando de uma estrutura, de um lugar que muitas pessoas falaram comigo, Uruguai, esse negócio de célula não vai dar certo, que o Uruguai não abre a célula, não abre a casa. Mas não é o Uruguai, é o Espírito Santo. Não é a cultura, é o reino dos céus. Então eu queria orar com muita seriedade para você que é membro da célula. E eu sei que você é uma bênção para o seu líder, eu sei que você é uma bênção para a igreja. Mas eu acho que é o momento que Deus está te chamando para ser líder de uma célula.
E Deus vai prover o tempo certo. Deus vai prover uma casa certa. Pode ser uma garagem, uma cozinha, pode ser uma pizzaria. Pode ser, irmão. Mas eu queria que nesse momento você conversasse em alguns segundos com Deus. Diga: Espírito Santo, o Senhor quer me usar? O Senhor quer me usar, Espírito Santo? E esse é um desafio para aqueles que não lideram células, para que o seu coração seja tomado por Deus e que você tenha essa linda experiência de servir em uma célula. Se você está sendo tocado por Deus nesse momento, você fala: pastor, mas eu sou o cara mais louco dessa igreja. É Deus que quer te usar. Ah, pastor, eu sou a pessoa que não tem, eu nem sei ler direito, mas Deus quer te usar. Pastor, eu tenho medo, eu não falo em público. Você lembra da irmã que eu falei? 4 anos, eu nem sabia que aquela irmã tinha dente. Fui descobrir agora, irmão. Em nome de Jesus, se você é essa pessoa que está escutando a voz de Deus, vem aqui na frente, eu quero te abençoar. Venha. Glória a Deus. Você quer ser usado por Deus? Vem aqui, pode vir, querido. Isso. É Jesus que está te chamando. É Jesus que está te chamando. É Jesus que está te chamando. Novos líderes de células. Novos líderes para servir. Queridos, escute uma coisa. Eu quero falar com os líderes de célula. Líderes de célula, abra os ouvidos agora. Não perca essa oportunidade. Você vai olhar para esse irmão, vai dar um abraço nele depois e falar: eu conto contigo. São mais células para a nossa igreja. O que está por detrás dessa ação é o mover de Deus para ganhar muitas almas para Jesus. Muitas almas. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que chama pessoas simples de coração, pessoas que começam a ver o mundo com uma outra visão, uma visão de compaixão, uma visão de olhar para o perdido, de se importar. A verdade é que nós não sabemos como começar, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos nem estudar direito uma lição de célula, mas nós nos dispomos aqui. E essa igreja vai ser usada para capacitar cada um de vocês. Essa igreja vai ser usada para que o mover de Deus esteja na vida de cada um. Nós somos chamados para servir. E vocês ganharão muitas almas para Jesus e para a glória dele. Nós abençoamos vocês no poderoso nome de Jesus e declaramos que o propósito final da vida de vocês é de ganhar muitas almas, como a vida de José. Em o nome de Jesus. Amém. Por favor, você que veio aqui na frente, eu te peço atenção em 1 minuto. Nessa semana, ou hoje ainda, procure seu líder de célula e abra seu coração. Eu quero servir. Talvez, eu sei que muitos de vocês estão aqui, tiveram resistência, tiveram barreiras emocionais, barreiras limitadoras, barreiras que colocavam condições para vocês não liderarem. Mas eu acredito que esse é o mover de Deus.
Jesus está voltando e a igreja precisa de missionários. E vocês serão os novos missionários dessa igreja, em o nome de Jesus. Procure seu líder de célula, procure o pastor, procure orientação. Vocês vão trabalhar debaixo de uma ordem, debaixo de um mover, debaixo de tudo aquilo que Deus vai fazer, e aparecerá muitos frutos para a glória de Deus. Eu vou fazer a última oração e passo a palavra para o pastor. Eu quero orar como em João 17 faz. A gente vai orar por uma geração que a gente não conhece ainda. Eu quero orar por aquele que nem você conhece, mas esse vai entrar na sua célula quebrado, e Deus vai restaurar e vai levantar. Senhor, a tua palavra diz em João 17 que nós não oramos somente por esses, mas por todos aqueles que hão de vir a receber a salvação do Senhor. Nós oramos por uma geração nova para essa igreja, uma multidão de servos, de homens e mulheres que chegarão nessa igreja, Deus, quebrantados, porque na célula foram abraçados, foram transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Deus, te agradecemos, Deus, por essa igreja tão linda. Te agradecemos pela vida do pastor que tem empenhado com o seu coração, que tem empenhado com a sua vida, Deus. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor faça um mover sobrenatural aqui, que haja um avivamento dos céus, que haja um despertar e uma paixão por almas, no nome de Jesus. Nós cremos e te agradecemos por esse momento histórico para essa igreja. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. É um prazer. É muito lindo ver uma igreja como essa. E eu quero convidar vocês para fazer um louvor lá no Uruguai, pertinho. É Ali de Mineiro. Você sabe, o Ali de Mineiro, sabe como é que é? Ali de Mineiro, aí é 1.200 quilômetros, né? A gente fala, onde que o Judas perdeu a bota? Não, mas depois ele andou de meia. É depois que ele perdeu a meia. Então é ali. Mas de verdade, coração aberto, nós acreditamos nesse reino de conexões. Nós somos líderes de conexão no Uruguai. Estamos fazendo um trabalho muito... Ore por nós, lembre. Nós temos um desafio, eu e minha esposa, Deus colocou no nosso coração uma coisa muito louca, de nós abrirmos um campo missionário em cada estado do Uruguai. São 19 estados, a gente já está em Montevidéu, na capital, já estamos em San José e estamos em Rivera. Então nós sonhamos entrar mais na nação e conquistar mais através das células. Amém? Então lembre orar, e um dia libera o pastor, irmãos, libera o pastor para ir lá dar uns glória, abençoar a gente, entendeu? E não só o pastor, né? A Bíblia vai e leva 7 melhores que você, né? Leva 7 melhores, então vá, e vocês vão ser muito bem recebidos em o nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, um prazer, alegria de estar com vocês, em nome de Jesus, graça e paz.